gorduras, elas são excelentes para a gente colocar nos nossos bolos, certo? Trazem untuosidade, maciez, umidade, sabor, se for a manteiga. Então as gorduras são incríveis. Além disso, quando a gente bate, por exemplo, né, usando o método cremoso, bate os ovos, bate a manteiga com o açúcar, né, até incorporar uma grande quantidade de ar, depois vai adicionando os ovos e os demais ingredientes. Quando eu bato o açúcar com a manteiga, eu consigo aerar, porque a gordura e a fricção com o açúcar vai formando células de ar maiores. Então, à medida que eu vou batendo essa mistura, a minha incorporação de ar vai aumentando. Então, a gordura serve para isso também, a manteiga no caso, né? Então, é muito importante nas nossas massas, só que a gente precisa de um limite. A gente não pode exagerar na quantidade, porque senão você vai ter aquele bolo que quando você pega na mão, sua mão fica brilhosa, de óleo, né, de gordura, porque está em excesso. As nossas farinhas sem glúten, elas têm um limite de retenção de gordura, né, de suportar ali uma quantidade de gordura. Então, para isso, a gente tem uma proporção aproximada para bolos, para a gente não passar muito dessa proporção e ter um bolo que correr o risco de ter um bolo com uma massa pesada, uma massa que vá solar dentro do forno, que vá ficar baixa, embatumada, né? Porque eu tenho muito peso na massa. Além disso, além de ficar embatumada quando eu tenho excesso de gorduras, eu tenho o problema de ficar com a gordura na mão. O bolo fica muito gorduroso. Então, a quantidade de gorduras é muito importante dentro das massas de bolos. As massas de bolos, elas são mais cremosas, né? A gente vai colocar uma quantidade maior de líquidos e também de gorduras do que os pães. Então, por isso, ela tem essa característica de ficar úmida e macia por mais tempo. Só que aí, mais uma vez, você precisa do equilíbrio na receita, do equilíbrio nas proporções, tá bom? Então, a gordura é um dos ingredientes que pode causar esse prejuízo de sua massa crescer bonita dentro do forno, mas devido ao excesso de gordura que pesou a massa, ela acabe solando, acabe colapsando. Tá bom? Muita atenção com a quantidade de gorduras. Vou até te dar uma proporção aqui básica, né? Para você observar nas suas receitas de bolos. A proporção que eu utilizo nas minhas massas de bolos, via de regra, é de aproximadamente 45%, tá? Então, você pode olhar ali sua receita para ver se tem mais ou menos essa proporção de gorduras, que é uma proporção boa, mas não serve para todas as receitas, mais uma vez, tá? É uma proporção ali para você ter um parâmetro. Por exemplo, bolos que levam ácido cítrico, ó, sucos cítricos, né, como laranja, limão, a gente tende a colocar uma quantidade menor de gorduras na massa, por conta da pectina, que é uma fibra solúvel e ajuda na gelatinização dessa massa. Então, eu tenho uma massa mais macia, mais úmida, e eu não necessito de tanta gordura dentro dessa massa, tá bom? Então, essa proporção de 45% não vale para todas as receitas, assim como o mix único não vale para todas as receitas. Se valesse, nós estaríamos resolvido o nosso problema, né? A gente teria uma farinha ali para usar e pronto, mas não é assim que funciona. Então, a gente precisa conhecer ali os ingredientes, conhecer o resultado que a gente quer naquela receita para poder adequar ali as proporções e os tipos de ingredientes utilizados.